Olá, olá! Hoje o Mob Dick Show de hoje vai ser um Mob Dick Show legal. Nós vamos entrevistar nada mais, nada menos do que o Doutor Maconha, Emílio Figueiredo, o advogado que está resolvendo as causas todas, o cara que sabe tudo desse assunto. Meu amigo assinou o meu habeas corpus também, junto com o doutor Nilo Batista. Então, um grande agradecimento ao seu tempo, Emílio, e vamos lá. Pô, eu que agradeço o convite, Dick, né? Um camarada aí de longa data, de muita batalha canábica. Fico feliz de você tomar a frente, né? De realmente botar sua cara à tapa enquanto uma pessoa pública e contribuir com o debate, contribuir com boas ideias, contribuir com boas práticas. Pô, Estou obrigado, muito cara. feliz de estar aqui hoje. Olha só, assim, tudo que eu falei, quem você é, tudo, vai aparecer nos links por aí, enquanto a gente está falando, e as pessoas vão pesquisar a tua biografia. O que eu quero chegar é direto no assunto. Emílio, o que está faltando para a gente conseguir legalizar a porra da indústria brasileira de cannabis medicinal? A indústria brasileira de cannabis medicinal, assim, falta realmente, acho que vamos falar, dinheiro, disposição de alguns empresários, né, que tenham boa fé, que tenham consciência do que é essa indústria, né, da importância dessa indústria, porque ela lida com a saúde das pessoas, né, pessoas doentes, pessoas que sentem dores, pessoas que passam por quadros clínicos complicados, e pelas virtudes de uma planta que é uma ferramenta da humanidade ancestral. Então, né, junta esses dois aspectos e isso demanda mais do que vontade, né? Acho que demanda realmente coragem, é, tratando-se de algo que nos últimos 2 séculos foi um problema, né? Foi tratado pelo Estado, por esse Estado pós-revolução industrial, como um problema e se criou, né, todo um véu de mentiras, né, de desinformação em torno da planta e seus usos, que torna difícil hoje essa retomada, né? Então tem muito obscurantismo, muita má fé, muitas coisas que a gente sente que estão superadas devagarzinho, mas estão acontecendo. O que eu queria saber, na verdade, é, Emílio, a maconha já é legalizada no Brasil. Só que não é legalizada para nós, Emílio. Tem um monte de empresas estrangeiras que podem vender já os produtos da maconha na farmácia, não é? Já não tem umas marcas aí na farmácia? Não tem a importação, inclusive, da matéria-prima para que essas pessoas. Quer dizer, essa proibição da maconha é seletiva. Ela é permitida para quem tem dinheiro para comprar o óleo, ela é permitida para a indústria estrangeira, mas ela não é permitida para nós brasileiros e nem sequer para aquele sujeito preto e pobre que mora na comunidade e que é o primeiro da linha de tiro. Assim, na farmácia hoje tem dois produtos, né? Tem um produto que é de uma empresa estrangeira, uma empresa inglesa, né? Um produto internacional, e agora, recentemente, tem um produto nacional feito por uma empresa farmacêutica, né? A partir de insumos importados, e realmente não há qualquer preocupação com o processo histórico, não há qualquer preocupação em ter uma coerência com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então, isso gera alguns paradoxos, né? Cria uma sensação de estranheza, como que até ontem a maconha era uma carne de pescoço e isso ficava para os estratos sociais mais vulneráveis, mais pobres, né? Mais marginalizados, e agora que virou um filé mignon, isso vai realmente para a classe rica e há uma apropriação, e aí, né, toda uma disputa que a gente faz de não deixar essa memória ser
ser apagada, de realmente ter um conhecimento né, de que a questão é uma só. Embora na farmácia, na prateleira da farmácia ou na boca de fumo, tudo um dia foi planta, né? A impressão que me dá é que a Anvisa legisla a favor das empresas estrangeiras. A Anvisa age mais como Agência Nacional de Viabilização de Importação SA. Por quê? Assim, fica para mim, por que eles liberam para eles e não liberam para nós? Tem todo um arcabouço jurídico de que eles justificam isso, né? Tanto a parte técnica quanto a parte legislativa. Há toda uma ordem jurídica que tenta proibir a maconha, né? Tenta, não consegue. E a Anvisa justifica nisso, justifica que é possível importar, mas não é possível produzir aqui, né? Falar de cultivo, eu defendo que a Anvisa nem se meta na parte de cultivo, né? Não é competência da Anvisa dizer como uma planta vai ser cultivada no Brasil. Então, chega a parecer até piada, né? Tem que tirar, em dados momentos, tem que tirar a Anvisa da sala. Olha só, aí eu fico assim, eu sou um ignorante de lei, pô, você entende dessa porra. Não seria o caso de acionar a indústria brasileira, acionar o CAD? Porque isso aí, cara, em defesa da indústria brasileira, isso aí é um absurdo. Nós estamos legislando para eles, nós não estamos legislando para a gente. Primeira coisa, vamos falar. Quem legisla é o legislativo. A Anvisa ela regulamenta, né? Ela cria regulamentos. Ela não faz legislação, ela não faz lei. A legislação que está sendo feita no Congresso é até uma legislação bem preocupada com iniciativas nacionais, né? Bem focada em iniciativas nacionais. Claro que iniciativas do setor agro, iniciativas do setor farmacêutico, químico, né? Então, também continua algo bem elitizado. O que a Anvisa fez nesses últimos anos foi realmente fazer um ordenamento, né, de regulatório voltado para a importação. E é difícil dizer porque houve um movimento muito errado no Brasil, né? Lá no início, em 2014, de se priorizar a importação em detrimento do cultivo, que já acontecia, já era uma realidade no Brasil em 2014. Ao priorizar a importação em detrimento do cultivo, realmente se criou essa demanda, né, imaginada pela Anvisa da importação, sendo que, na verdade, a demanda aqui no Brasil é pela produção nacional, né? A gente ter o acesso ao óleo de maneira local, né? A gente não depender de um óleo que é feito nos Estados Unidos ou no Canadá ou em qualquer outro lugar para chegar aqui. Isso é uma coisa que eu acho importante você destacar, é que o interesse dessas empresas é que o SUS compre, né? Que os estados paguem, que o poder público arque com esse custo. E, pô, é estranho pra caramba, né? Se proíbe a produção nacional e o Estado é o ente que mais adquire esses produtos fora do Brasil. E se a gente fizer um estudo, fizer uma investigação mesmo entre o preço praticado pelas empresas, quando o DIC vai lá comprar com o seu CPF, é um preço. Quando vai o DIC com uma sentença mandando o Estado custear, é outro preço. É exatamente isso que eu queria falar. É exatamente o que eu queria falar. O Estado, quando ele é acionado legalmente, ele é obrigado a conceder esse medicamento pelo SUS e isso custa por ano para o Estado R$100 mil cada paciente. Só no SUS estão registrados 9.574 pacientes. Se a pessoa fizer uma conta, vai ver que o Estado, nós, eu, você, ele, vamos estar pagando por uma coisa que a gente poderia estar pagando muito mais barato se fosse produzida aqui no Brasil.
Então, por aí, fica parecendo que aí tem chuncho. Aí tem chuncho. Essas empresas estrangeiras é que estão proibindo a maconha no Brasil. Essas empresas estrangeiras sabem que o Brasil tem o potencial de ser o maior player mundial por causa do sol, por causa da água, por causa do clima, por causa da terra fértil. Então, Emílio, eu queria que você me discorresse um pouco sobre isso. Você matou a charada, né? É uma concorrência desleal que acontece. Talvez o CAD realmente seja né, uma arena interessante para a gente debater essa realidade, porque a gente vê realmente que chutaram a escada, né? Eles subiram, estão lá no outro patamar, já está legalizado, já podem produzir, já podem comercializar, faturam tributos, né? Geram empregos e tudo mais. E a gente que está aqui, né, debatendo se vai subir a escada ou não, eles não têm nem chance de a gente subir a escada, né? Porque eles chutam a escada, a gente não pode pensar em ter uma cadeia produtiva nacional de cannabis, e isso viola vários princípios, né? Tem realmente livre iniciativa, questões de livre comércio, né? A soberania nacional, né? A gente tem questões republicanas, né? De realmente dos princípios do Estado brasileiro, né? Da ordem econômica, direito do consumidor, né? Direitos individuais. É uma complexidade de que assim, né? Até meio vergonhoso, né? A gente está tanto tempo nessa luta e ainda passar por esse massacre, né? A gente vê essa realidade que, né, ao mesmo tempo dá ímpeto, né? Dá combustível para acordar de manhã, amanhã foda-se que é um domingo, eu vou acordar e vou estudar e vou trabalhar e vou produzir alguma coisa para mudar essa realidade massacrante, injusta, que trata de uma maneira muito desgraçada a cannabis, né? A maconha. Exatamente, Emílio. Como é que você se sente, Emílio, vendo o nosso ex-ministro Osmar Trevas numa fotografia com o presidente da Prate Donaduzzi, que é aquela maconha isolada, feita no laboratório, uma maconha, sei lá, inventada por eles lá, que tem aquele monte de efeitos colaterais, e ele dizendo que, pô, agora está resolvido, a indústria brasileira pode produzir. O que é isso? É chuncho? Vamos dizer que é uma caretice realmente, né? Uma regulação muito careta do mercado que permite uma empresa farmacêutica realizar isso, né? Botar uma substância canabinoide na prateleira de uma farmácia, né? Como um produto de cannabis. Eu acho que hoje ele está classificado ainda como produto de cannabis, ele ainda não é reconhecido como um medicamento. E ver o ex-ministro, né, deputado Osmar Terra, assim, entender, compreender por que ele é tão contra, né? Talvez ele tenha realmente os interesses dele que trazem a Prate Donaduzzi para estar ao lado dele, para apoiar, né? Ter esse apoio mútuo. Para ele acha que ter a Prate é a solução de todos os problemas. E a gente sabe que longe disso, né? O apoio mútuo é que me preocupa. Assim, a gente hoje não pode ter contribuição de empresa, né? Então, para a campanha política, a gente não sabe se houve algum tipo de troca, assim, né? Realmente, de quem financiou a campanha do Osmar Terra. Mas ele certamente ele tem os interesses dele, né? Ele se move contra qualquer iniciativa de legalização da cannabis, com uma força proporcional à falta de base que ele tem, né? Ele anda lá com a pastinha dele, eu tenho dados no meu pendrive, eu tenho planilhas demonstrativas, mas ele nunca mostra nada, né? Ele o cara da fake news da pandemia, né? Então, assim... Tem uma história engraçada dele. Ele, quando estava fazendo a tese de mestrado dele, ele propôs o exame do cérebro dos presidiários criminosos, uma coisa tipo Mengele nos campos de concentração.
Eu acho que esse cara colou no vestibular, mas vamos parar de falar das coisas ruins. Eu quero falar do seguinte: há uma perspectiva para a indústria canábica, os empreendedores canábicos brasileiros. Qual é essa perspectiva? O que eles devem fazer para se juntar contra a ameaça? Porque já já essa regulamentação vai fazer o seguinte: a Bulldog vai botar 100 coffee shops aqui, a outra lá do Canadá vai, que já está, na minha opinião, já está assim fazendo lobby com esses deputados e tal, aquela holandesa, enfim, essa gente que tem muito dinheiro vai chegar aqui e tomar conta do mercado, como sempre faz, né? Então, qual é a alternativa do mercado nacional para fazer frente a essa ameaça? Eu acho que realmente essa ameaça é real. Você, né, deu alguns exemplos. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo na Espanha, onde há realmente essa disputa entre as novas empresas da indústria da cannabis, já com essa perspectiva meio farmacêutica, meio eu sou limpinha, e a outra é a indústria da maconha. Né, tá acontecendo realmente esse atrito, esse conflito, e eu entendo que é necessário, né, que esse setor econômico, né, que não vou falar que é um setor da cannabis, é um setor correlato à cannabis, né, um setor de artefatos de consumo, parafernália, alguns serviços, né, artigos de cultivo, né, lifestyle, né, tem várias Produtos agrícolas, né? produtos agrícolas, né, Defensivos. produtos para cultivo, né? Então, assim, realmente é um setor correlato à cannabis e que, assim, é disperso, né? É uma coisa que a gente não tem, é uma coisa nebulosa no Brasil inteiro. Onde você chegar no Brasil, tem uma tabacaria vendendo seda, vendendo piteira. E como que isso funciona? Então, eu vejo que é interessante esses sujeitos que estão nessa mesma situação se reconhecerem, né, determinarem um mínimo denominador comum entre eles, se organizarem e mostrar o que eles têm de força, né? Quanto que eles geram, quanto da economia eles fazem circular. Eu acho que isso é um cartão de visitas para mostrar a importância. E como também eu acho uma coisa que é fundamental, é como esses agentes, né, esses sujeitos, eles podem realmente colaborarem com ajustes de conduta, com a educação no mercado regulamentado, né, no mercado legalizado. Educar é fundamental, educar o consumidor, educar a sociedade, né, educar o governo, educar as autoridades. Talvez esses empresários, né, essas empresas, essas iniciativas, esses empreendedores sejam pontos fundamentais na educação geral da sociedade brasileira para um mercado regulado. Porque eles dão uma contribuição para o PIB nacional. A gente tem que saber o tamanho dessa contribuição que eles dão ao PIB nacional para poder ter um poder de pressão, inclusive, para regulamentar coisas que hoje me parecem absurdas. Eu fui tentar registrar um perfume, você sabe, no INPI, e foi rejeitada a minha marca porque tinha uma folha de maconha, contra a moral e os bons costumes. Eu acho que nós devemos, com essa união desses empreendedores canábicos, procurar uma nova moral e novos costumes. Eu estava conversando outro dia com o André Barros, porque essa questão dos bons costumes foi utilizada na censura ao vídeo, né? Aquele vídeo genial que eu sei que você estava junto. E é um debate necessário, né? Porque moral e bons costumes é uma coisa que muda conforme o tempo, né? A virtude já foi virtuoso matar o homem, matar o outro homem, né? O homem que matava mais homens era
ao suprassumo da virtude e tudo mais. Isso mudou agora, isso muda ao longo do tempo. E como a gente vai debater o que é moral e bons costumes na segunda década do século XXI, né? A gente está em 2020, indo para 2021, né? Como que a gente vai ficar ali debatendo? Estava conversando justamente com o André Barros sobre isso, né? Para mim, bom costume é a planta que cresce sob o sol, né? Eu acho que isso é um bom costume. Então, essa discussão passa pelos empresários, mas passa pelas associações, passa pelos pacientes, passa pelos usuários, passa pelos redutores de danos, passa pelos pesquisadores, né? Passa pela turma do jurídico, passa pelas autoridades. Né? O que é essa moral e bons costumes? Passa também pelo acolhimento de egressos do sistema penitenciário para empregos mais amigáveis. Quero te perguntar o seguinte: maconha medicinal e maconha recreativa. Tem gente que diz que a maconha medicinal deve muito aos pesquisadores e aos maconheiros recreativos, que descobriram novas cepas que podem ajudar na medicação das pessoas. Fala sobre maconha medicinal e maconha recreativa. Assim, o Dick, eu entendo que todo uso da maconha, todo uso da cannabis é um uso pelo bem-estar. Ninguém tenta se intoxicar, né, de maneira deletéria com maconha. Maconha não mata, né? Maconha no máximo pode dar uma larica, dar uma fome, boca seca, olho vermelho. Então, assim, quem usa cannabis usa pelo bem-estar. E aí a gente tem gradações desse bem-estar, chegando a casos extremos, né, como o da nossa jovem amiga Clarion, né, filha da Cidinha e do Fábio, que se não tiver cannabis, não tiver maconha, a Clarion pode sofrer morte súbita, né, porque é inerente da síndrome de Dravet, que é tão bem tratada nos últimos anos pelo uso da cannabis como uma ferramenta terapêutica para o caso da Clarion. Claro que isso é diferente do advogado que chega no fim da tarde, depois de um dia longo de trabalho, né, início da noite e tudo mais, ele senta em casa, tira o sapato, afrouxa a gravata e acende um beck para poder ter um momento de bem-estar, um bem-estar em abstrato, uma coisa que não é aquela estrita terapia. Esse uso recreativo eu evito, porque recreativo é um termo usado já no ambiente de proibição. Não existia maconha recreativa antes de ser proibido, não existia isso, né? E quando você fala em recreativo, parece que é algo dispensável, algo que não é fundamental para a dignidade, entendeu? Só que quando a gente fala, né, do uso pelo bem-estar, o uso para a felicidade, nem vou entrar no estrito terapêutico, no estrito medicinal, né? Estou realmente falando desse uso bem abstrato. Falar que aquilo ali é uma recreação, não é. Recreação é o cara que vai jogar um boliche, vai jogar um ping-pong, uma pelada com os amigos no final de semana. Isso é recreação. Né? Por mais lúdico que seja esse uso, né? A gente quer que esse uso seja um uso adulto, né? Porque se cannabis tem algum risco para o ser humano, é para o ser humano em fase de formação das redes neurais, o ser humano jovem fala. Vou te fazer um corte aí porque eu acho importante frisar que a maconha, as pessoas que, por exemplo, têm esquizofrenia, não devem usar o THC, porque vai fazer mal, vai dar problema. Não sabe se é causal ou correlacional, né? Mas é um debate da cannabis e esquizofrenia, mas uma coisa que é certa é que a cannabis, né, o uso de maconha por cérebro jovem, eu classifico como uma loteria, né? Uma loteria que o jovem vai jogar com o cérebro dele, com as redes neurais dele, ao fazer consumo de cannabis antes dos 23, 24, 25 anos. Né, são as datas que eu Concordo vejo os plenamente. neurocientistas falando. Então, assim, né, eu uso adulto, né, eu gosto do uso social, termo uso social, eu gosto do termo uso responsável, né? Então, a gente sair desse uso recreativo, né, o uso terapêutico para casos realmente, né? Então, essa distinção entre uso
medicinal, uso terapêutico e uso recreativo é uma furada, né? Eu acho que não é por aí que a gente vai resolver a questão. Muito bom, Emílio. Olha, cara, muito obrigado. A tua entrevista foi muito esclarecedora. Só que a gente tem uma tradição aqui no Moby Dick Show. A gente pergunta para quem ou para o que você liga o foda-se. Ô, Dick, eu ligo foda-se para proibição, entendeu? Proibir não está com nada, a gente tem que regular, seja o que for, né? Eu não sou a favor das armas, mas sou a favor da regulamentação do porte de armas. Como vai ser essa regulamentação, né? O quanto vai ser o arroxo, isso a gente define. A questão da cannabis é que não faz sentido, né? A proibição, no caso de uma planta, né? No caso de várias substâncias. Então, eu ligo foda-se para a proibição e todo mundo que dá sustentação para essa proibição aqui no Brasil. Brigadão, querido. Fica bem, que já o proteja. E esse foi o Moby Dick Show de hoje. Não perca o próximo.